Hoje o assunto é sobre animais. Hoje a gente está aqui com a Maria Fernanda Viana Marvulo, que é veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária lá na MaxPlan. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é importante. Como todos os assuntos relacionados aos animais, é importante a gente prestar atenção. Hoje nós vamos falar sobre zoonoses. Para começar, o que são zoonoses, Maria Fernanda? Muito bom, é um assunto realmente de extrema importância, porque zoonoses são as doenças ou infecções que são naturalmente transmissíveis entre os animais vertebrados e o homem. Ou seja, como a gente pode falar, são aquelas doenças que acometem tanto os animais quanto os homens. E qual que é a participação dos animais? Como eles participam? Em que situações eles participam na transmissão das zoonoses? Nós temos muitas zoonoses. Então, por exemplo, quando a gente pensa em leptospirose é uma zoonose. Então, a participação dos animais na leptospirose é transmitindo a bactéria. Essa bactéria, que provoca a leptospira, ela se aloja no rim dos animais, então ela sai pela urina. Então, quando a gente tem um rato infectado, um cachorro infectado, os bovinos podem se infectarem e terem também leptospirose, eles eliminam pela urina e contamina a água. Por isso que é tão importante nós pensarmos nessas épocas de chuva, que se tem enchente, a urina que tinha bactéria contaminou a água. Então as crianças, se brincarem nessa água da chuva, da enchente, ou eu vou tomar banho numa lagoa, e a bactéria sobrevive muito tempo na água. Então essa é uma maneira de participação aí dos animais. Um outro exemplo é a raiva. A raiva tem a participação urbana de cães e gatos. O morcego hoje está entrando aí numa participação da raiva urbana. A raiva também acomete os herbívoros que nós chamamos, então são os equinos, os bovinos. E a participação dos animais como é? A transmissão por meio da saliva normalmente. Então, se um cachorro que está com raiva, ele morde uma pessoa, ele pode transmitir a raiva por meio da saliva. Então, existem diversas maneiras de participação dos animais, através da eliminação de alguns parasitas pelas fezes, contaminando o ambiente. Então, ou seja, ter o animal tem que ter responsabilidade, porque senão corre o risco de transmissão de zoonoses. Às vezes a gente pensa, por exemplo, a leptospirose, que é só com o rato. Não, pode acontecer com os outros animais também? Como Exato. Você disse, com o cão, com outros animais que têm a bactéria alojada no rim, isso também pode acontecer. Exatamente. Dentro da área urbana, imediatamente a gente associa com o rato, E tá corretíssimo, mas outros animais podem ter participação. Então, em casa, por exemplo, se você tem a presença de roedores que estão infectados e seu cachorro entrar em contato com esse roedor por meio da urina ou predar esse roedor, ele pode se infectar. Então, aí é interessante ficar atento nessas coisas. Além da raiva que você disse, da leptospirose, tem um outro que também é importante e é recorrente, que é a toxoplasmose, é isso? É a toxoplasmose. Toxoplasmose. O que é essa zoonose e como ela é transmitida? A toxoplasmose é uma zoonose de extrema importância para nós seres humanos. É uma doença que é popularmente conhecida como a doença do gato. Mas o gato não é um vilão dessa história, Porque o parasita é um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Ele é eliminado pelas fezes dos gatos. Ou seja, se nós removermos as fezes do gato todo dia, colocar numa lixeira ou mesmo jogar, na rede de esgotamento sanitário, a gente não tem problema com toxoplasmose. Então, essa doença, a participação é das fezes dos gatos, o toxoplasma, ele fica no ambiente. Então, se tem um gatinho que você não sabe onde está defecando, como por exemplo, num parque infantil, num parquinho de areia, numa praça pública, aí sim, o parasita ele fica infectante, ele se torna infectante.
Então, quando uma mulher grávida vai fazer uma jardinagem, né, numa área onde tem essas fezes de gato que já está há muito tempo, ou a criancinha vai brincar num parquinho de areia, pode se infectar. Então, essa doença ela é extremamente importante para o ser humano, por quê? Porque ela pode provocar nas mulheres grávidas abortamento, a criança pode nascer com problemas mentais, com estrabismo, com cegueira e também com deficiências. E para as crianças e para adultos também, na verdade, pode provocar, porque esse parasita, ele se aloja muitas vezes na retina, no baço. Quando se aloja na retina, pode provocar cegueira, tá certo? E para pacientes imunodeprimidos. Então, ou seja, é uma zoonose porque tem a participação de um animal, que são os felídeos, que podem eliminar pelas fezes o parasita. Então, todos os cuidados em relação à eliminação das fezes é imprescindível para a promoção da saúde. Então, falando de zoonoses dos animaizinhos, nosso cão que pode transmitir a leptospirose, o nosso gato que pode transmitir a toxoplasmose, enfim, esses animais que a gente tem em casa, quais os principais cuidados? Levar sempre a um médico veterinário. Então, sempre que o animal apresentar algum tipo de comportamento diferente, né, não estiver brincando, não está se alimentando, apresentando umas fezes amolecidas, é importante o cuidado médico veterinário. Levar para quê? Para que evite, né, a transmissão de doenças. O oferecimento de água sempre de boa qualidade e à vontade para o animal. O oferecimento de uma alimentação adequada por meio de ração balanceada ou uma alimentação natural balanceada também. Né, vai passear com o animal, tem que, né, oferecer oportunidades para o animal ficar bem, se sentir bem, mas foi passear, observar se tem pulga, carrapato na volta, os banhos frequentes. Então são esses hábitos de higiene, né, que nós temos que ter também para os animais. Sem contar que como a maioria das doenças, como o exemplo da toxoplasmose, pode ser transmitida pelas fezes. Então, sempre que for passear, levar uma sacolinha, uma pazinha e não deixar ali, porque pode não voltar para você, mas pode prejudicar outras pessoas, certo? Perfeito, a gente fala, leve o saquinho para passear junto com o cachorro, exatamente. Porque já fez, né, já defecou, já recolhe ali as fezes. Porque é isso, pode não ser com a gente, mas pode ser com o nosso filho, com o vizinho, é cuidar de toda a saúde. Do mesmo jeito que a gente faz para não prejudicar o outro, esperamos que os outros façam para não nos prejudicar, né? Ai, é verdade. Mais alguma coisa importante para dizer sobre esse assunto de zoonoses, Maria Fernanda? O que eu acho que é importante é isso, é sempre manter a higiene, levar ao médico veterinário. Para algumas dessas enfermidades existe vacinação. Então, por exemplo, para raiva, o animal tem que ser vacinado todo ano. Para leptospirose, existe vacina para os animais, para cães, para bovinos, para equinos. Então, é manter o cuidado de saúde. Lembrar sempre isso. Estamos aqui para promover saúde. Então, é a saúde humana, a saúde do animal e a saúde do ambiente. Muito obrigada pela participação nessa entrevista sobre zoonoses e você volta para falar sobre outros assuntos. Eu agradeço a você e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigada. Agende já sua prova. Seja Mais, Seja Max.